Marcos Vinícius, vamos iniciar pelo processo que supostamente a dúvida está extremamente clara, objetiva, antes de fazer qualquer revisão. Então vamos ver aqui. Aqui diz: não estou conseguindo montar o diagrama de fluxo de caixa. Então, o problema é diagrama do fluxo de caixa. Então, eu vou copiar isso aqui para meu controle, né? E vou colocar isso aqui. Na verdade, eu estou com dificuldade de determinar qual é o centro de custos que eu preciso usar para montar o tal diagrama. Qual é o centro de custos? Isso, o centro de custo, é um conjunto de contas, é um conjunto de componentes que podem ser entrada e saída. Nesse caso, o fluxo de caixa é entrada e saída. Então, o centro de custo, eu acho que o caderno diz, é o centro de custo chamado fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é despesas saindo e dinheiros, financiamentos, patrocínios entrando. Nos centros de custo determinado, o aporte financeiro fica separado para os gastos. Sim, você pode ter um centro de custo só de dinheiros chegando. O que de fato está me confundindo, pois o fluxo de caixa tem que considerar o valor que entra, verdade. Então, o nosso exercício deve pedir diversos centros. Centros de despesas, centros de dinheiros entrando e fluxo de caixa, como você disse, tudo que entra e tudo que sai. Em algum lugar no caderno de estudos, deve dizer o que se considera no fluxo de caixa. Vou inventar aqui. Deixa eu ver se eu pego o seu arquivo aqui. Eu vou viajar, eu não tenho certeza se é isso, então eu vou abrir aqui especificamente 99. Então nós estamos aqui. Você tem vários componentes de custo. Vamos ver os componentes de custo. Eu não estou conferindo, mas vamos ver aqui. Temos cost, que é natural do sistema, verbas gerais, verbas, taxas, reservas, verbas e financiamento. O fluxo de caixa, ele deve prever coisas que entram e coisas que saem. E aí eu não sei exatamente o que o caderno pede, o que deve ser considerado. Mas vamos olhar os centros de custo que você montou, onde o diagrama ele é consequência da apresentação do centro de custos chamado fluxo de caixa. Então, vamos ver aqui. Você falou aqui centro de custos para eu montar tal diagrama. Vamos ver aqui o centro de custo, cost center. Aqui está o cost center. E aqui nós temos investimento. Investimento. Faz parte do investimento, incluindo consumo de material, incluindo... tem que analisar isso aqui, mas eu acho que é isso aqui. Eu acho. Mas participam de grana entrando. Reserva de dólar, reserva, verbas gerais. Eu acho que investimento é tudo aquilo que se coloca e que fica como patrimônio. As verbas para comprar coisa, reservas, eu não tenho certeza, mas faz sentido. Despesas. Despesa é taxa que vai para o ralo, e verba de alimentação. Ela não é uma coisa que fica para o patrimônio, para o investidor. Faz sentido, eu não tenho certeza se é isso. Gasto total é tudo que se gasta. Saída, tudo que foi reserva que pode ser gasto, taxa, verba geral, tudo que sai seria um gasto. Gasto total. Vamos ver aqui. Gasto total difere como? Mais uma vez, cuidado com isso aqui. Mais uma vez, cuidado com isso aqui. Mas vamos ver aqui o gasto total.
Gasto total inclui material consumo de todos os materiais. E aqui você tem todas as coisas de gasto. Aqui tem gasto total sem material. Vamos ver aqui? Sem material. É gastos, mas não considera... Peraí, mas o gasto total era esse aqui. Essas coisas todas. E agora o gasto total com o mesmo nome não tem as coisas todas. Financiamento. Financiamento dói. O único dinheiro que entra são esses dois. O que seria o centro de custo fluxo de caixa? Então eu não estou encontrando aqui. Eu acho que existe, não tenho certeza, mas um centro de custos chamado fluxo de caixa. Deixa eu ver se eu consigo resgatar algum exemplo anterior de algum exercício anterior 5. Vamos ver aqui, medição, vamos ver se aqui nós temos, não, aqui nós não temos. Vou tentar resgatar isso, pausando o vídeo. Restaurando a gravação, eu acho que eu encontrei um exercício que teoricamente teria o tal do fluxo de caixa. Como a senha padrão dos nossos exercícios, vamos ver aqui. Ele tem componentes de custo. Custo, verba geral, dólar, como você fez. E temos os centros de custo. Investimento. Vamos ver aqui. Lado a lado. O nosso amigo aqui colocou investimento, despesas, gasto total, total sem materiais, financiamento, e ele colocou um centro de custos, chamado fluxo de caixa. Isso deve estar previsto no caderno de estudos. Então vamos ver aqui, financiamento, gasto total. Ele tem esse conjunto aqui. E você tem gasto total, esse conjunto aqui. Ele colocou custo aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada no nosso exemplo anterior. Mas você colocou todos os componentes que gastam. Financiamento, no seu... São 2. No dele, são 2. E agora em despesas, no seu... em despesas no dele. Então parece que ele obedeceu e você também o caderno de estudos. Agora, fluxo de caixa que você não colocou, então a resposta do seu problema está aí. Você não consegue mostrar o diagrama? É a pergunta que você fez. Eu não consigo montar o diagrama de fluxo porque você não tem o centro de custo fluxo de caixa. Provavelmente esse pedido está no caderno de estudos, está nos vídeos e você não percebeu. E somente com ele montado, vamos ver aqui, somente com o fluxo de caixa, que eu não estou afirmando que está certo, onde nós temos entradas e saídas, é que você poderia, no seu projeto, mostrar no projeto um relatório em forma de diagrama que mostraria o componente, não, o centro de custo. É um diagrama, mas de quê? O diagrama do fluxo de caixa. Acumulado, porque fluxo de caixa normalmente se expressa de forma acumulada. Entrando positivo, saindo negativo ou vice-versa, você analisa por mês, porque é tradicional. Na cor azul, positivo, apenas para efeito interno nosso de programação, de padronização, nós teríamos alguma coisa assim. Dentro do trabalho do nosso coleguinha, nós teríamos fluxo de caixa, ou seja, as coisas estão entrando e saindo, e entrando e saindo, ele consegue balancear isso aqui, de modo que ele fique sempre positivo. Vamos ver?
Ele está positivo. Se ele fosse levar em conta o agendamento dos recursos humanos, ele teria uma outra apresentação e teria, ainda assim, sempre positivo. Nós não estamos compatibilizando aquilo que entra com aquilo que sai, porque por acaso está sempre positivo, tem sempre dinheiro para pagar as despesas, tem sempre dinheiro para pagar as despesas. Ok? Então, olhando para a sua dúvida, a resposta poderia ser dada em 1 minuto. Você não consegue montar o diagrama do fluxo de caixa porque você não tem o centro de custos fluxo de caixa, que provavelmente está no caderno de estudo. A resposta leva 1 minuto, mas eu levei pelo menos 20. Abraço.